Graça e paz a todos. Uma noite fria, mas com a possibilidade de sermos aquecidos, tendo o nosso coração inflamado pela presença do Senhor, pela certeza de que Ele coloca as mãos sobre nós. E que gostoso a gente saber que nós não estamos apenas em um templo. Eu sei que estar aqui já é uma coisa gostosa, né? O clima, no sentido de estarmos com outras pessoas, buscando a Deus, deixando-nos um pouco de lado para a gente olhar para algo que é muito maior. Isso já faz bem. Eu falo que muita gente até gosta muito do nosso templo, né? O histórico, porque é aquele clima, né, de igreja mesmo. Às vezes eu falo assim, é diferente. Só que, na verdade, tanto lá quanto aqui, o fato de estarmos aqui em um culto, isso já é algo gostoso que nos faz bem. Só que o que acontece é que vai além dos nossos olhos. O que acontece no seu coração e no meu coração vai além daquilo que a gente pode imaginar. Nós não estamos apenas diante de um culto estabelecido, nós estamos diante do Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que detém o universo nas suas mãos. Nós estamos nos apresentando diante dele, colocando o nosso coração, colocando a nossa vida. E é por isso que sempre quando a gente se aproxima dele, eu sei que nós fazemos isso em todo dia, não precisa ser dentro de uma igreja, mas quando nós fazemos isso de forma especial nesse lugar, não tem como nós não sairmos diferentes de como nós entramos, porque algo ele vai depositar no nosso coração, a boa semente sendo lançada, e a expectativa só é que ele mesmo, tendo preparado essa terra, e por isso teve, né, não apenas uma semana, mas muitos anos da nossa vida, preparando os nossos corações para que possa receber essa semente. E é ele que vai regar essa semente. E a nós cabe o privilégio de ver isso frutificar. E eu creio que se a gente desse oportunidade aqui, para cada um poder testemunhar o que Deus já fez na sua vida, o que Deus já mudou, quantos frutos a gente poderia já perceber. E é por isso que nós temos tratado esse mês, temos tratado sobre santidade, sobre o temor do Senhor. E muitas vezes nós ficamos em uma luta, porque a gente fala assim, mas puxa vida, parece que não mudou tanto. Tem tanta coisa que eu quero mudar e eu vejo que daqui a pouco eu estou fazendo a mesma coisa. Eu dizia que eu não ia mais ficar irritado com o outro e brigar em casa, coisa que não acontece entre marido e mulher, entre pais e filhos, né? Você não ia ficar irritado com o vizinho que colocou o lixo na porta ali da tua casa, o outro que estacionou muito perto, você não consegue entrar no carro. Não vou mais ficar irritado no trânsito. Mas quando você se pega, você já está fazendo a mesma coisa de novo. Quando você fez, você já perdeu as estribeiras. Quando você vê, já saiu uma palavra da sua boca que não devia ter saído naquele momento, e você acaba ferindo as pessoas. Coisa tão comum, né? Se a gente pudesse engolir de novo a palavra que a gente disse, né? A gente já fala, né, que muitas palavras são mal ditas, são ditas de forma errada, e isso causa muitos danos. Viver em santidade, na verdade, é um desafio para nós, para você também, tanto quanto para mim. Procurar viver uma vida segundo o coração de Deus, em santidade, é um grande desafio. E pensando nisso, né, o texto que foi me aquecendo o coração está lá em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20. Assim, Pai, como que isso é possível? Como que a gente pode procurar viver isso? E a resposta é um tanto quanto profunda. E eu creio que a gente não vai conseguir tocar, né, em todo esse assunto. É como se a gente olhasse para uma cordilheira e a gente vai ficar mais ou menos lá na planície só. Não vamos conseguir chegar lá nos píncaros. Mas eu creio que pode nos hajar uma direção de algo que pode ocupar o nosso coração. E eu queria que a gente lesse junto. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Você pode ler comigo? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Pai, eu me coloco diante do teu altar, Pai, entendendo a minha impossibilidade de tocar corações, mas na convicção e na certeza de que o Senhor pode fazer isso. Por isso, ó Deus, eu sei que o Senhor vai além das palavras, o Senhor vai além daquilo que a nossa mente pode tentar querer transmitir através de sons e palavras, mas o Senhor pode trazer vida aos corações. É isso que nós te pedimos, Senhor, não por honrar quem está à frente,
mas por saber que o Senhor é o Deus que nos trouxe até aqui. E eu sei que o Senhor pode ser honrado e deseja ser honrado. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Meu irmão, falar sobre santidade, eu creio que a primeira coisa que a gente tem que pensar é um pouquinho na gente mesmo, né? Assim, não é aí pensar em ser egoísta, mas quando a gente pensa em viver a vida para Deus, embora a gente viva aqui numa comunidade, numa igreja, e façamos muitas coisas juntas, mas o trabalhar de Deus é individual. É interessante quando a gente começa a ler esse texto, quantos pronomes referentes a mim aparecem. É pelo menos 8. Diz assim, olha, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo agora, na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meu, muito falando a respeito de uma individualidade na nossa vida. Não sei se já percebeu, né? Mas a gente é bom se sentir no meio, e quando às vezes você vem meio derrubadinho para a igreja, né? Aí começa aqueles cânticos gostosos, a gente começa a ser levado, aquela coisa toda. É até interessante que quando você tem que cantar em casa, parece que não é do mesmo jeito. Já percebeu isso? O louvor que você tem que prestar lá, você não pode vir para a igreja, então agora eu vou adorar a Deus. A sua voz parece que não é muito boa, mas quando a gente está cantando todo mundo junto, aquele negócio, o clima. Mas eu quero dizer para você, quando Deus olha para o louvor, Ele olha para cada um de nós. Tudo quanto Cristo fez, Ele fez sim pelo seu povo, mas Ele olha para cada um de nós. Conta essa história que os cientistas lá no passado, né, olhavam para o espaço e viam um clarão que se tinha muito ao longe, e deram o nome de nebulosas. E ninguém sabia o que era, mas depois de estarem aí criando um telescópio muito potente, foram perceber que eram estrelas. E aquela luz pode ser dividida e se perceber que existia uma a uma que somando dava muitas coisas, uma coisa muito grande. Tá vendo, né? Está atrapalhando. Precisa arrumar aquele assim, ó, que coloca aqui. Aí eu arranco da boca. Mas sabe o que esse telescópio fez? Ele individualizou aquilo que parecia ser tão claro de longe. Sabe o que o cristianismo faz conosco? Quando Deus olha aqui para essa igreja, e você veio, alguns até aqui à frente, e alguém outro dia falou assim, mas pastor, como que eu posso orar para Deus e Deus vai olhar para mim e vai olhar o meu problema? Deus tem tanta coisa, é guerra, é outro homem se explodindo lá, coisa, e uma enfermidade, alguém no hospital com uma doença tão grave, agora eu estou aqui pedindo uma coisinha tão pequena. Como que Deus, a pessoa disse o seguinte, olha, eu tenho até vergonha de pedir por saber que tem outros problemas tão grandes. Eu falei, minha irmã, isso já é um bom começo, em que nós não nos aproximamos de Deus apenas para pedir, mas tem uma coisa, há também um erro nisso. O erro é de não entender que Deus, de uma forma incrível, inimaginável, Ele olha para cada um de nós. Ele sabe a nossa individualidade. Ele sabe exatamente aquilo que eu sou, aquilo que eu preciso. Porque quando a gente fala da graça, é individual. Quando a gente fala da paz, é uma coisa individual. Pode estar todo mundo vivendo em paz e você está em guerra dentro de você. E pode estar uma guerra enorme, mas, no entanto, você está em paz. Há muitas vezes alguém vem querendo que você explique o que você sente essa paz no coração. Não dá para explicar para o outro, porque é individual. O processo de Deus na nossa vida, ele é individual. Por isso que, quando aqui, Paulo ele vai falar, ele começa a dizer o seguinte, porque já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, porque o viver que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Parece assim, mas nossa, é tudo meu, minha. Eu brinco que uma vez eu fiz uma reunião de oração e eu pedi para os irmãos escreverem os motivos, né? E nos motivos de oração, depois de fazer ali um cálculo, não mandei por nome não, tá? Mas eu também nem sabia que eu iria fazer isso. Mas quando eu peguei,
era só assim, pelo meu trabalho, pelo meu filho, pela minha casa, pelo meu, né? E aí eu brinco aí eu descobri que, na verdade, uma coisa que as leis da física não comprovaram ainda, mas que existe o centro do universo, eu descobri onde que é, né? Daí eu brinco que ele fica num lugar bem no meio da nossa barriga, assim, né? Que se chama umbigo. Assim, então, para cada um de nós, o centro do universo sou eu mesmo. Mas não estamos falando desse tipo de coisa aqui, em que você só pensa em você, só se aproxima. Mas a gente está falando do tratamento de Deus. E muitas vezes eu acabo sendo individualista quando eu quero as coisas para mim, mas eu esqueço que me aproximar diante de Deus, não adianta eu querer chegar em grupo só. Porque eu tenho que chegar individualmente diante de Deus, é o trabalho de Deus em mim. As bênçãos de Deus podem ser derramadas sobre toda a igreja aqui, mas esse toda a igreja não significa que você foi alcançado. Pode estar todo mundo adorando a Deus nesse lugar, levantando as mãos, e muita gente até pergunta, por que todo mundo sente? Eu não sinto nada, por que todo mundo canta? E eu falo, meu irmão, não é questão de sentir, é questão de uma experiência pessoal de você com Deus. E é uma coisa que não acontece apenas aqui, o que você sente, vamos dizer assim, que você não precisa sentir nada. Mas o que você sente, ele é fruto de uma vida que você tem com Deus. Você chega aqui e você quer ofertar algo a Ele, porque você tem um relacionamento com Ele, e isso é individual. E aí a gente pode ficar meio embaraçado com as coisas, porque a gente pode inverter o carro. Quando fala em relacionamento com Deus, a gente pensa assim, não, para mim está tudo tranquilo, porque eu participo de uma boa igreja. Está tudo dando certo, a igreja está crescendo, então eu estou bem, porque eu estou no lugar certo. Ali tem os jovens que se reúnem, está o pastor, estamos juntos, então estamos indo pelo caminho certo. Meu amado, isso é bênção de Deus. Mas não significa que você esteja sendo alcançado por isso. Não adianta só eu entender que uma comunidade está sendo abençoada. Porque a palavra fala que toda árvore deve frutificar. Você deve frutificar de forma individual. Não adianta também eu querer me esconder atrás de contribuição. Nós acabamos de fazer a oferta dos dízimos aqui, isso é uma responsabilidade nossa como cristãos. Mas muitas vezes eu acabo falando o seguinte, eu contribuo, e até missões é uma bênção, contribuam. O Jordão não está aqui à noite, mas contribuam, porque isso você ajuda aquele que necessita, que não pode ir. Mas muita gente fala o seguinte, eu me lembro que um pastor amigo meu foi numa igreja, ele estava levantando recursos para poder trabalhar lá na África, ele ia para o Senegal. E ele chegou numa igreja e o irmão, depois que terminou, falou assim, pastor Ricardo, eu vou falar o nome dele, não vou lembrar o nome do irmão, então não tem problema. Pastor Ricardo, eu vou ajudar a manter o senhor, porque Deus me chamou para ir, então eu não fui, mas eu vou bancar para o senhor ir. Esse pastor é muito divertido, ele falou assim, olha, é o seguinte, irmão, não precisa ajudar não, Não precisa ajudar não, porque dessa forma não dá para ser. Porque se eu for no lugar do irmão, o irmão está querendo me ajudar para eu ir no seu lugar. Se eu for no seu lugar, quem vai no meu? Mas para que ele entendesse, na verdade, que você não manda outro no seu lugar. Quando Jesus foi comissionado para que viesse à terra, Deus não comissionou ele para arrumar alguém para ir no lugar dele. Jesus veio e ele fez o que tinha que fazer. E quando ele nos chama e fala assim, olha, da mesma forma que o Pai me enviou, eu vos envio. Quer dizer, cada um de nós individualmente fomos enviados. Nós somos de uma igreja missionária. Uma igreja que a gente vai contar a lista aqui de coisas, escola lá no meio do Amazonas, missionário do outro lado lá no mundo, e tudo, e você faz a sua contribuição. Mas, meu amado, isso é uma coisa que você faz em conjunto. Não adianta você querer se esconder de trás disso, porque só isso não é suficiente, porque o que Deus espera de você é individual, é um trabalhar dele. Uma outra coisa é simplesmente pelo fato de você ser aqui da igreja. Você, desde criança eu nasci. A gente brincava, falava assim, eu nasci na igreja. A minha mãe ficava tanto na igreja que eu só não nasci na igreja porque em Tatinga tinha hospital, tá? Pequenininho, mas tinha. Tem ainda. Mas muitas vezes nasce, e eu falo assim, no nosso país nem é tanto assim, mas você vai lá para a Inglaterra, que é um país considerado cristão, e outros lugares,
A pessoa fala assim, não, pelo fato de eu ser de um país cristão, ou então de eu estar em uma igreja, então eu já estou tranquilo, porque eu estou indo com a massa. Não adianta, Deus olha, é para o seu coração. É para o seu coração. Aí alguém brincou uma vez, falou assim, olha gente, ninguém por nascimento se torna aquilo que não é. Não é porque alguém nasce em um estábulo que é um cavalo. Não é porque alguém nasce, de repente, num aeroporto que se torna um avião. Eu só sou um cristão porque Cristo entrou na minha vida. E muitas vezes o que é muito complicado é que às vezes nós nos firmamos tanto no nosso papai e na nossa mamãe, né? Ai, minha mãe ora tanto por mim, e ora mesmo, tá? Ai, o meu pai é uma bênção, cuida, ora por mim. Então tem muitos filhos aí tranquilos porque falam assim, não, minha mãe está orando por mim. E que Deus levante mães que oram. Então concorda comigo? Que Deus levante mães que orem. E que sejamos nós pais que oram também pelos filhos. Mas, meu amado, ninguém vai chegar no céu baseado na oração do outro da família. Não adianta chegar e falar assim, ó, o seguinte, ó, eu sou filho da dona Célia lá, que foi presidente da SAP, da Nacional e de tudo. Não adianta você mostrar um currículo da mãe e do pai, né? Estou brincando com o presbítero Paulo, né? Muito querido. Não adianta. Muito menos você dá o nome do pastor, né? Falou assim, olha, eu era lá do pastor, né? Lá tinha o pastor Juarez, o pastor Davi, tinha outro lá de cabelo branco, eu nem lembro direito o nome, né? Mas, não adianta, é individual. Meu, lembra uma coisa, nós nascemos sozinhos, a não ser os que vêm de gêmeos, né? Que vêm gêmeos aí, mas tá sozinho também. Nesse mundo, nós somos como barcos, outros são colocados ao nosso redor, mas há espaços da nossa vida que ninguém consegue entrar, há lugares que só você sabe. Nós caminhamos sozinhos em muitos momentos da nossa vida. E eu quero te dizer, na hora de partir daqui, vai ser sozinho. Você pode até ter os seus amigos, os seus amados ao redor, no seu leito, mas a partida é sozinha. Chegaremos sozinhos diante de Deus. Sei que a gente vai chegar lá, vai encontrar uma congregação, mas na hora do juízo ali, né, do tete a tete com Deus também é individual. Cada um de nós. Por isso, né, diante disso, eu tenho que pensar numa coisa. Eu penso tanto em mim. Meu amado, você fala assim, olha, eu estou com fome. Davi, você pode ir lá, reverendo, comer por mim? Porque você delega alguma coisa como essa? Nossa, eu estou com sede, você pode beber um pouquinho da água para mim? Não, eu sei que eu preciso disso, não é assim que funciona. Eu estou precisando mesmo. Que eu preciso disso. Quem alvoraria dizer o seguinte, fala assim, olha, eu estou querendo que você seja rico por mim. Estou querendo que você seja bem abundante, porque assim eu vou ficar mais feliz. Ou então, você pensar o seguinte, olha, a coisa que eu mais quero é ver a sua felicidade, que você viva a minha felicidade. Nós queremos ser felizes, não é? A gente pode até orar querendo que o outro também seja, mas eu quero primeiro para mim. Meu irmão, se você pensa em todas essas coisas para com a sua vida, eu quero dizer, as questões espirituais são muito mais importantes do que todas essas. Se você se preocupa em querer alcançar alguma coisa sobre a terra, a felicidade, a abundância em alguma área, eu quero dizer que aquilo que nós podemos, que Deus espera nos dar, começa de forma individual. Bom que você esteja uma mulher crente, um marido abençoado e cristão, mas o tratamento de Deus é individual com você, comigo. E é por isso que eu tenho que me dobrar diante dele. É básico isso. Só que o texto não fala só sobre mim. Fala do que Deus fez por mim, porque Ele me amou, Ele fez algo. Mas Ele vai dizer o seguinte, olha, nós temos sim uma personalidade, fomos criados, mas uma coisa tem que acontecer, para que você possa viver de verdade a vida em Deus. E aquela coisa que a gente sempre preza, né? Eu quero viver, você também quer? Falei um dia para um lugar, falei assim, olha gente, se alguém estiver enjoado de viver aqui na terra, não quer servir a Deus, a gente vai fazer uma oração agora de partida. De encomenda. Vamos encomendar, não, está muito duro esse viver na terra, esse negócio, não aguento mais, assim, nós vamos orar. A não ser o pastor Davi que falou que quer chegar até em quanto, mais ou menos? Como diz o pastor Juarez, até ele chegar no 64. Aí ele pede para Deus estender mais um pouquinho, né? Mas, se quiser, não é assim.
Só que o texto vai dizer o seguinte, olha: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Meu amado, a palavra nos fala que nós morremos com Cristo. E toda essa individualidade que a gente tem, quando se aproxima diante de Deus, uma coisa vai acontecer. É que quando eu me aproximo de Deus, eu deixo de ser aquilo que eu sou, para que uma nova semente entre dentro do meu coração. Nós todos somos herdeiros do Adão. Lembra do Adão? Você pode não estar lá, né? Não está na tua família, talvez você tenha um Adão, né? Mas todos aqui temos um Adãozinho lá de trás. Temos uma herança. E essa herança, ela traz em nós algumas coisas muito, muito difíceis. Porque quando eu vivo essa minha individualidade de ter chegado diante de Deus, me atrapalha. Porque eu sou individualista. Individualista para com as coisas que eu quero. Mas Deus está falando, olha, eu já te dei individualmente para você isso. Mas o que Deus quer fazer é o seguinte, que nós possamos morrer essa nossa velha natureza, para que em nós seja implantado o viver de Cristo em nós. A gente vai atingir santidade, não é quando a gente tentar consertar esse nosso Adão velho que tem dentro da gente. Nós só vamos conseguir viver a santidade quando eu entender que tem muita coisa que precisa morrer primeiro, para que Cristo possa reinar na minha vida. E um autor disse o seguinte, é como se fosse duas árvores plantadas. Cristo entrou na minha vida, eu tenho aquela herança do primeiro Adão, mas Jesus é chamado de o segundo Adão. Quando você olhar por fora, parece até que dá diferença, mas quando você olha no meio, na raiz, aquilo é entrelaçado. Porque Cristo sabe o que nós somos. Ele estava lá na criação, quando fomos formados, quando fomos criados. Ele conhece-nos desde o nascimento, e foi Ele que nos chamou. E quando Ele vem habitar na nossa vida, Ele sabe dessa nossa natureza. Aqui Paulo vai dizer lá em Romanos, né? Eita natureza humana, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas esse abençoado desse mal que habita em mim. E aí a gente pensa, fala assim, Senhor, eu quero viver para o Senhor. Mas há de convir que, muitas vezes parece que, se tivesse, né? Uma luta entre duas naturezas, né? A humana e a divina em mim. A gente vai ver que muitas vezes a natureza humana parece que... Quando aqui na igreja não, né? Aqui na igreja todo mundo é santo. Posso ouvir um amém? Eu vejo até coroinha assim, né? Aquela glória, né? A gente até bota assim, um sorriso angelical na hora de cumprimentar. Ô meu irmão. Aí a gente vai para casa. Aí a gente bateu a porta de casa, o cachorro cruzou no meio da perna, nós já dá um chute no bicho. Aí a mulher falou uma coisa, você já retruca com outra. De repente aquela santidade que a gente tinha aqui, ficou aqui. Eu quero dizer para você, Jesus ficou aqui dentro da igreja? Ele habita em mim e em você. É o Espírito que vai conosco, onde quer que a gente vá. E quando eu penso nisso, eu penso que na verdade o que Deus espera da minha vida, para eu viver uma vida de santidade, é eu perceber que eu sou chamado a encarar a Deus de frente, no sentido de que eu preciso ser mudado, de que há coisas em mim que precisam morrer, e que o Senhor tem que fazer algo na minha vida, para que essa minha velha natureza corrupta possa ser dominada pelo Espírito, que é o que Paulo vai falar no capítulo 8 de Romanos, que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que essa velha natureza humana, ela foi deposta pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Eu quero dizer para você, se nessa luta dentro de nós, Cristo foi implantado na minha vida, na sua também? Amém? O ramo que cresce dele é bem diferente do ramo nosso, aquele ramo natural humano. Se percebe de longe. A vida de Cristo crescendo em nós muda a nossa natureza, muda o que nós somos. Contaram uma história uma vez de que um lobo, ele ficava olhando
o pastor das ovelhas, cuidar das ovelhas, ele fala, mas gente, essas ovelhas são tão bem cuidadas, que bonitinho. E o pastor afagava, cuidava da ovelhinha. Quando estavam com sede, ele levava lá no riozinho, ficava cuidando para as ovelhas não morrer afogadas, para não ter lobo que viesse comer. E na hora do lanche, levava pelo melhor pasto. Daí à noite o pastor cuidava e o lobo ficava de longe. Falou assim, mas gente, é tão bonito, olha que coisinha mais bonita essas ovelhas. Ai, como eu queria ser ovelha. Ele falou, mas não dá, eu sou lobo. Mas um dia ele bolou um plano, é historinha, tá? Bolou um plano, falou assim, olha, vou me fantasiar de ovelha. Para que ele tivesse a fantasia da ovelha, ele teve que papar uma ovelha, né? E diga que era bem grande. Pegou aquela, né, pelagem daquela ovelha, e então ele fantasiava. Chegava de manhãzinho, ele ia lá no meio das ovelhas, e o pastor levava para beber água e ele ia junto. Ai, que gostoso, o pastor estava lá, e estava junto, e aquela alegria. Mas na hora de comer, não dava certo. Ovelha come grama, e o lobo gosta de outra coisa. Então no primeiro dia ainda foi, segundo dia a barriga começou a roncar, porque não era aquela natureza dele, ele queria comer, era carne. Então sabe o que ele fazia? Quando chegava a noite, ele dava uma fugidinha, deixava sua capinha de ovelha atrás lá do ornano, e corria para bater o que precisava. Daí depois ele voltava, botava a capinha de novo e estava lá. E foi assim por muito tempo. Até um dia que o pastor fez algo diferente com aquele lobo. O pastor falou assim, olha, vou fazer uma coisa diferente. O pastor pegou e arrancou o coração do lobo e trocou por um coração de ovelha. A partir daquele dia, aconteceu um negócio diferente. O lobo tinha a cara de lobo, focinho de lobo, rabo de lobo. Mas dentro dele tinha um coração de ovelha. Ele já nem ligava mais para usar aquela pele de ovelha. Ele não precisava parecer nada. Porque ele se sentia como ovelha. Porque não era uma roupa que ele usava, mas uma coisa que foi dada foi dentro do coração. Uma coisa que parte de dentro para fora. E a partir daquele dia ele já não se importava, porque fazia bem para ele comer grama. Porque ele sentia o gosto que as ovelhas sentiam. Essa é uma historinha, na verdade, para dizer que muitas vezes nós tentamos consertar a parte de fora. A gente tenta colocar uma capinha de ovelha, sabe? A gente vive no meio de todo mundo, mas o que precisa acontecer é morrer o lobo que tem dentro de nós, para que um coração verdadeiro de ovelha possa realmente dominar a nossa vida. Porque deve ser mais fácil fugir do pecado. Mais fácil fugir daquelas coisas que tentam me dominar, que não me deixam ser santo como eu quero ser santo. Porque, na verdade, o meu coração ainda não está sendo dominado por aquilo que precisa ser dominado. Por isso, nas nossas preocupações, né? A gente tem tanta preocupação, o que eu vou beber, o que eu vou comer, o que eu vou vestir. Lembra de uma coisa, a palavra fala que nós já morremos com Cristo. Morto não tem vontade nenhuma, tá? Morto não cheira, né? Bom, cheirar, ele cheira, mas ele não sente cheiro, né? Não sente fome, não sente mais nada. A palavra fala que nós estamos mortos em Cristo. E fala assim, ainda mais longe de me gloriar em alguma coisa. Sabe, porque achando que eu sou muito bom, não sou nada, porque eu estou morto. Mas a palavra fala, contudo, ainda morto, eu vivo para Cristo. Eu vivo em Cristo. Sabe quando é uma coisa doida? Que fala que ao mesmo tempo eu morri com Cristo, mas eu vivo. Como que pode o morto viver? Nós somos crucificados com Cristo. Se crucificado, morreu, né? Mas ao mesmo tempo eu vivo. Sabe por que eu vivo? Porque agora em mim existe uma vida que é totalmente diferente da vida que tantos outros vivem aí fora. Que muitos não entendem. A vida de Deus em mim me faz diferente. Não é apenas o exterior, não é a capa, não é um sorriso, não é uma mão estendida, não é uma ajuda para alguém que precisa, mas é que dentro do meu coração aquilo me faz ansiar, porque essa é a minha natureza. Eu faço não porque o pastor falou que eu devo fazer, mas eu faço porque o Cristo que habita em mim me faz ser a expressão dele. Eu sou a fotografia, eu sou aquele que estou mostrando os frutos de uma árvore, que é muito melhor do que a minha, que foi da minha natural. Um pastor, falando, disse que ele teve um dia um sonho. E esse sonho falava sobre a fé. O texto aqui nos fala que essa fé que eu vivo, essa vida que hoje eu vivo pela fé no Filho de Deus. O que Deus espera é que a gente viva
essa presença de Cristo de forma com que a gente possa experimentar nessa nossa caminhada coisas incríveis, coisas que não alcançaríamos de outra maneira. E ele fala que ele teve um sonho em que ele foi colocado em um caminho para caminhar, mas era muito escuro, ele não conseguia ver a frente, mas que o Senhor disse a ele: continua caminhando, siga a minha voz. E ele ia segurando, caminhando pé ante pé, pé ante pé, e ele ia indo, ia indo. Aí ele foi percebendo que ele começou a acostumar com a escuridão. Ele falou assim: bom, eu estou indo bem, então ele ia indo. Daqui a pouquinho, quando ele pensava que ele estava confiante, ele percebia que o caminho não era uma curva, e aí ele não sabia para que lado ia. A voz chamava, ele ia para aquele lado certo, e ele foi indo. Quando ele começava a ganhar segurança, falou assim: não, agora é só indo para cá, depois é ir para lá, ir para cá. Aí de repente ele via, aí a voz dizia lá embaixo, né? Falou assim: esse é o caminho. Daí ele percebia que tinha uma escada, ele descia a escada. Daqui a pouco ele falou assim: bom, agora é só ir descendo. Mas daqui a pouco ele via que tinha, e foi assim a caminhada toda. Daqui a pouco chegava na água, aí ele tinha que subir numa rocha, e foi assim. Chegou um pedaço que tinha mureta dele. Ele falou assim: agora estou tranquilo, é só ir aqui, ver na mureta, que daqui a pouco acabou a mureta, e ele não sabia onde era o caminho, mas a voz dizia: me siga, por aqui. Aí quando terminou, no finalzinho do sonho, né, quando ele acordou, ainda acordou no sonho, deu a possibilidade dele pintar todo o caminho que ele tinha feito. Ele falou assim: gente, se tivesse luz, eu nunca tinha entrado nesse caminho. Eu nunca teria conseguido. Mas por estar escuro, eu não vi os desafios que tinham pela frente. Mas a única forma que eu pude é confiando de que alguém estava dirigindo os meus passos. Quando eu penso que existe uma herança que eu recebi lá de Adão, mas existe um Deus que entra na minha vida para colocar uma semente diferenciada no meu coração, que me faz ser aquilo para que originalmente eu fui criado. Eu vou entender que eu estou numa caminhada, meu amado, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Pode ser coisas tremendas e boas, mas pode ser grandes desafios e dores, coisas naturais da vida. E eu espero que você não esteja aqui apenas para que Deus te dê um futuro bom, para que não tenha problemas, mas que você saiba que aquele que vai estar na sua frente, num futuro desconhecido humanamente falando, mas é aquele de quem você vai ouvir a voz que diz: vem, este é o caminho, andai nele. Vem por aqui. E você vai andando. Quantas coisas você já passou na sua vida? Quantos desafios você já venceu? E quantos você vai vencer no escuro? Mas na certeza de que nós vivemos isso porque alguém nos amou acima de tudo. Alguém que entregou a sua vida por amor de mim, por amor de você. Por isso, quando nós nos encontramos, essas duas personalidades começam a se fundir, que a presença de Cristo em mim, não significa que eu seja governado por duas forças, não. Quem governa a minha vida é Cristo. A sua também? Isso deve ser a nossa natureza. A Bíblia fala que eu tenho que morrer diariamente. O meu coração deve estar se dobrando diante de Deus, para que essa união seja verdadeira. E essa união não é compreendida. Você já chegou em uma casa? Eu fui um dia fazer uma visita, e na hora da saída da casa, tinha muitos cães, muitos cães. E tinha um que ficava bem mais preso. E a gente não entendia, mas era bonitinho o cachorro. O abençoado escapou na hora que a gente estava saindo. E nós éramos em 3 marmanjão, desesperado de medo de um cachorro que queria. A gente olhava para o portão, olhava para o cachorro, olhava para o portão, e diga-se de passagem, o irmão que não está aqui conosco, ele estava segurando a minha Bíblia, né? Não é essa. E o cachorro avançou, ele botou a Bíblia na frente, o cachorro saiu destraçalhando a Bíblia, a gente brincava assim: esse é um filho do cão mesmo, né? Esse é um filho do cão. Mas você já percebeu, quando você entra em um lugar que todo mundo te conhece e tem bastante cachorro, o cachorro late quando te conhece? Mas se você entra num lugar que você é desconhecido, a cachorrada toda alvoroça e late, não é assim? Meu amado, nós estamos caminhando pelo mundo e estamos entrando em lugares que vão latir muito para a gente, porque nós somos desconhecidos. A sua natureza antiga, ela é muito conhecida. Ninguém vai precisar latir para você, todo mundo conhece, é igualzinho.
Mas quando Cristo passa a dominar as nossas vidas, nós nos tornamos diferentes. Porque nós não vivemos mais a nossa vida, mas Cristo vive em nós. E dessa maneira, nós nos tornamos diferentes e desconhecidos. Por isso não ache que as pessoas vão aplaudir você. Muitas vezes nós mesmo não entendemos o que está acontecendo. A sua família não entende, quem está mais próximo. Vivam enquanto vivem. Nós precisamos aproveitar cada dia das nossas vidas. Porque cada dia Deus quer fazer algo novo, usando tudo aquilo que Ele tem nos dado. E é por isso que o resultado de tudo isso é uma vida controlada por Ele. Se eu quero pensar em ter uma vida de santidade, eu preciso pensar que tem muita coisa que eu preciso abrir mão. Hoje pela manhã o reverendo Davi nos falou sobre uma nova chance, né? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Mas triste é que quando eu quero rever as coisas do velho homem, coisas que Deus não quer mais para a minha vida, o que eu preciso desejar são aquelas coisas que às vezes são tão duras, né, reverendo? Assim, muitas vezes o que Deus deseja que eu viva de novo são aquelas coisas como foi falado hoje pela manhã, que o sofrimento é o que vai nos trabalhar, é a ferramenta que Deus usa muitas vezes para a gente entender coisas que nunca veio a entender. Deus não nos chamou para a gente ser monges. Não tenho nada contra os monges, tá? Mas no sentido da gente se afastar de tudo. Mas Deus nos chamou para que a gente se torne humano, porque a palavra fala assim, que a vida que hoje eu vivo, na carne, Deus nos chamou para sermos seres humanos. À medida em que Cristo começa a dominar a nossa vida, algumas coisas vão sendo alteradas no nosso coração. Alguém disse no passado, como eu gostaria de ver sapateiros, se bem que hoje já não tem mais, né? Fazendo os seus sapatos, não mais para si, mas em nome do Senhor. De ver um médico não fazendo consulta apenas por causa do dinheiro, mas fazendo porque Deus trouxe aquela pessoa na frente dele. Eu gostaria de ver pessoas atendendo no comércio, não apenas como aquela velha natureza, mas como sendo o próprio Cristo ali naquele lugar. Porque se eu digo que sou cristão, a natureza de Cristo está em mim, por que muitas vezes eu deixo a natureza aqui dentro da igreja e passo a semana toda fazendo o que eu quero, do jeito que eu quero, e me esqueço de perguntar na minha vida, eu tenho que viver uma vida de santidade, o que as pessoas estão vendo em mim que me faz diferente? Esse encontro individual eu estou tendo com Deus, ou será que é um dia coletivo apenas na igreja? Como que eu tenho me portado para que as pessoas possam perceber que a personalidade de Cristo está dominando a minha vida? Sendo bem sinceros, você acha que Cristo tem dominado as áreas do seu viver? Ou tem muita coisa ainda que precisa ser mudada? Há muita raiz que não foi plantada por Ele, que precisa ser arrancada. E eu desejo de todo o coração que a gente possa permitir sermos sal da terra e luz do mundo, como Ele nos chamou a ser. Que a gente não seja vergonha para Ele onde quer que a gente passe. Que por onde quer que a gente passe, quando alguém disser o seguinte, falou assim, eu conheço fulano de tal. Falou assim, não, ele é da minha igreja. Que a pessoa possa falar assim, olha, essa pessoa é honesta. Essa pessoa, o que ela fala, ela cumpre. Essa pessoa é educada. Meu amado, que as pessoas possam olhar para nós, não apenas nas suas coisas externas, aquela capa, mas que possam perceber que Cristo vive em nós. Sabe por quê? Porque para que Ele vivesse em mim, Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Ele deu a sua vida para que eu tivesse vida. E eu estou aqui na terra usando os anos que são me dados, tendo poder nas mãos para poder viver uma vida segundo o coração dele, muitas vezes preocupado comigo mesmo. Mas aí quando ele vai pensar em santidade, a gente só é confrontado para ficar com vergonha no domingo na igreja. Para pensar, mas por que eu estou vivendo isso? Vai acordar amanhã, meu irmão, um desafio. Pergunte a você o que Jesus faria, ou como Ele quer te usar nesse dia. Se Ele vive em você,
já não vive mais você, mas Ele vive em você. Então não é natural que você pergunte: Senhor, eu ainda não sei se eu estou escutando eu ou é o Senhor, mas eu quero começar a entender isso. O Senhor pode me dirigir? Abra os meus ouvidos. Me permita ter com a minha esposa um jeito de tratar que realmente seja o Senhor falando. Com as pessoas com quem eu convivo lá no meu trabalho. Naquelas chacotas ou naquelas piadas, tudo que tem, como que eu posso me portar? O cristianismo não está dentro destas paredes. O cristianismo acontece quando nós pisamos ali fora. E aonde esse Cristo que vive em nós deve ser reconhecido na nossa vida e através das nossas vidas. Amém. Eu não sei se você aceita esse desafio. Senhor, eu desejo que o Senhor possa ser visto em mim. Que possa morrer esse meu eu. E que o Senhor possa fazer com que os meus sentimentos, com que as minhas palavras possam refletir aquilo que o Senhor é. Curva a sua cabeça. Ó Pai, nós nos apresentamos diante de Ti porque muitas vezes nos envergonhamos daquilo que fazemos. Nos perdoe, Pai. Pai, é desejo do Teu coração, como diz a Tua palavra, que vivamos uma vida de santidade. Mas, ó Deus, tantas vezes a gente nem percebe que não está vivendo em santidade. Pai, que a Tua vida que existe dentro de nós, que foi plantada, porque o Senhor nos chamou e nos escolheu, não nos permita, Senhor, passar a vida de uma maneira tão corrida com as nossas coisas e não deixarmos a Tua marca por onde quer que a gente passe. Pai amado, que não fique a nossa personalidade, mas que fique o Senhor. Que não fique, Senhor amado, a nossa alegria, mas que fique a Tua alegria. Que não fique, Senhor, a nossa disposição de ajudar os outros, mas que fique a disposição de um Deus que em tudo observa e cuida, até mesmo daqueles que nem o amam. Pai amado, somos o Teu povo aqui reunido. Precisamos do Teu toque. Precisamos da mudança no nosso coração. Dá-nos viver uma semana de frutificação na Tua presença. Em o nome de Jesus. Amém.